Clientes, Salam, Chetori, Ruby. So I'm gonna show you guys my exhibition of the goggles work. It's a solo exhibition. Come a little closer, you can see everything. So I'm gonna go one by one with you guys and show you and describe the artwork so you get an idea for those that aren't able to attend. So this is a recent work. It's from this beginning of this year. This is bubble wrap texture. If you come in a little closer, you can see all the details. Esse quadro é de... Como é que fala bubble wrap em português? Esqueci. Mas esse quadro é aquele plástico que você estoura, aí usa a textura do bubble wrap para dar esse efeito na canvas. So I use bubble wrap to give this effect on the canvas. Next, if you follow me here, you can see we have 2 of 5 Telemoto print bags. They're from 2016 from my stationery line. And then also this is from 2020, titled Bad News. This is a sculpture, one of my favorites. So this is also from 2020. This is titled Nile River. I use net screen with sand to give this effect, and it's multicolor, multidimension. Esse quadro que eu usei areia com outras texturas de construção de materiais, tipo adesivo e silicone. E aqui tem 2 esculturas, 3 total, 2 grandes, 2020. Esse quadro aqui é de net screen, é o que usam na janela para bloquear mosquitos, esse tipo de coisa, para não entrar dentro do quadro. So this is one of my favorites. This is on net screen. So net screen, like net screen, like window net screen, so it doesn't, you know, like the ones people use in their windowsill. Telinha. Not to use telinha, not to let mosquitoes come in. So I use a variety of construction materials to create something that's resistant and unbreakable. This is a prototype of candlesticks. There is a total of 6 of them. And I already tested out. So this is just a prototype. The finished product will be in bronze. So it will be a bronze candlestick sculpture. Gente, esse é prototype de velas. De segurar velas, são 6 desses. E no futuro eu estou planejando de ser o produto final vai ser em bronze. É bronze que fala? Ok, perfeito. E esse quadro, meu favorito do começo desse ano, eu exibir em outro show de grupo. Isso são várias texturas, várias cores na tela que dá pra ver. E aqui eu também usei bubble wrap, e outro técnico que é esparrar a tinta na canvas. So this is a bubble wrap texture painting that I did, and it's multi-dimensional, multicolor. And this is also a drip paint technique that I just developed earlier this year. Excuse me. And then last year I started with a bubble wrap. So let's move to the other. So this painting here you can see has depth, and since I came on that screen, you can see through, and it creates a dimensional light through it. So I use a bed frame. So the depth of the painting brings to the viewer and it captivates them, so it lets them interact with the painting. I do a lot of details, so people spend a lot of time in front of it, trying to understand it, which I enjoy. Esse quadro é uma estrutura de cama, de segurar a cama, e também é tela de janela. Então dá pra ver, tipo, quando a luz viaja pela tela, dá pra ver como que a tela se transforma em outro tipo de arte, dependendo da luz, ou do pôr do sol, esse tipo de coisa. Chega mais pertinho para você poder ver os detalhes. E como fala clear? Transparente. Transparente. Então a tela transparente, eu vou adicionando materiais para fazer ela ficar uma tela comum, dizemos. Esse é outro quadro meu favorito, pedaços de pedra. So this is another favorite of mine, it's just like a mosaic with some abstract facial details here. This is also the sister to that painting you previously saw, which is on a bed frame. So this is probably my heaviest painting. There's a lot of sand and construction materials to it. Esse é meu quadro favorito. Tem muita textura, muito pesada e é feito na telinha também. Tem bastante areia, bastante coisas que dá só para realmente ver em pessoa e entender. É um dos meus favoritos. Esse quadro é de 2019. Quando eu estava inspirado pela Casa da Frida, quando eu estava no México. This is one of my favorite paintings. It's on that screen. It has a lot of details. It's also a net
closer, you got the more details and light you can see go through the matte screen. This one is a painting on a trampoline. Esse quadro é feito num trampolim que eu pintei em cima. Eu não queria pintar muito para poder ver os detalhes da tela do trampolim. Esse quadro aqui é de 2020. É feito todo na telinha, mas eu deixei só esse quadrado aqui para poder ser visto, que é a telinha, tipo esse pedaço seria mais misterioso. So this painting here is from 2020. It's also all of it is on that screen, but until you're in person you can't really tell. But all of it is on that screen. But I did leave out this piece just to break up all the colors and textures to it. So right here I have two paintings from 2016, which was a different medium that I used, a different texture. Esses dois quadros aqui são de 2016 que eu usei textura diferente, cores diferentes. Então, pelo tempo, você vai vendo o meu trabalho, esses últimos quase 10 anos, você vai vendo que vai mudando e vai transformando. This painting here, the sisters of the previous painting that you saw in dual, everything is on that screen, but it does have like, it's divided with a little detail just to break up all the textures and colors. Esse quadro é feito na telinha, também tem bastante texturas e cores. Esse quadro é como se fosse a irmã do outro quadro azul, que também é feito na telinha e tem texturas e cores. Esses dois quadros são de 2016. Texturas usando materiais de construção, tipo adesivo, silicone, areia. E por dentro dá pra ver que é telinha de janela. So these two paintings are from 2016. They have a lot of texture, but only the inside is that screen, where outside is more like construction, like rugged sand and adhesive and silicone type of materials. This painting here, if you want to zoom out a little bit, this is my biggest painting. It's 25 feet wide. This is the biggest painting I've ever done, and it's kind of like an installation. It originally has LED lights that go underneath it, but there's a problem with the power outlet, so I can show you that part. It's very resistant, it's very good. Esse quadro que eu criei para esse show é de 8 metros de largura. É o quadro mais grande que eu já fiz. Desculpa, o maior que eu já fiz. E foi feito especialmente só para esse show, para como se fosse uma instalação de arte. Então a gente pode vir, vocês podem ver que ocupou quase como se fosse 3 mil tamanho. A gente vai vir agora, essa escultura foi inspirada na cidade do Rio de Janeiro, nas favelas, uma das cidades favoritas minha no Brasil. Tem bastante detalhes e ao mesmo tempo eu imaginei o mundo debaixo do outro mundo, que era tipo como se fosse a Amazônia e também natureza e tal. So this piece is inspired, this is a sculpture inspired by Rio and the favelas there, the community. And I also was thinking of like an underworld underneath the community housing where it was like hidden and full of nature, something that you don't see there because of the ecosystem of Rio. So now we have another sculpture here. So this is a very interesting one. So over time when I work with when I'm creating paintings, I'm using this, like an average household spoon to mix things. And eventually the spoon gets too thick, as you can see here, that I have to cut it. And then all I'm left with is just the spoon mold or whatever paint left over that I have, and it's very bendable. So what I started to do was to create sculptures fully made out of the leftover pieces. As you can see, there's spoons everywhere from previous paint mixing and painting. So my process is very organic, very eco-friendly too. So right here, então gente, essa escultura é que eu faço quando eu estou misturando tinta e pintando. A colher fica muito grossa para poder misturar. Então o que eu tenho que fazer eventualmente é cortar a textura da tinta e para poder reusar a colher, que é tipo colher de casa. É o que eu fico no final, o produto é tipo o shape, a forma de uma colher, e essa colher acaba sendo colada numa escultura ou qualquer coisa que eu estou criando. Porque meu processo é bem orgânico e eu gosto tipo de reusar coisas, especialmente que seja de arte. Tem bastante detalhes, é bem legal de ver em pessoa. Não dá muito para ver pelo vídeo, mas espero que vocês tenham ideia. Então agora a gente vai para a próxima escultura aqui. Essa escultura foi inspirada por
duas coisas. Foi inspirada pelas mulheres geishas no Japão e também foi inspirada pelo aquecimento global, porque dizem que no futuro, daqui tipo 100 anos, 50 anos, as flores e os jardins vão mudar para poder viver em um ecossistema que não é igual hoje que tem. Então, tipo uma rosa, não vai parecer uma rosa daqui 100 anos, vai ser uma rosa mais que tem que se proteger, mais dura, não vai ser tão bonita, vai ser como se fosse um cacto para poder viver num environment, num ser diferente. So this sculpture is one of my favorites. I was inspired by Japanese geisha girls and also by the global warming, how global warming is affecting our ecosystem, how that ecosystem will look, and how that ecosystem will look, let's say 50 years from now. So a rose that typically looks beautiful nowadays, that will have to mutate itself and transform so it can live in a hostile environment. So a lot of scientists say that everything we have in regards to flowers and plants, it will change to adapt, to be able to adapt in a difficult environment. So that's kind of my two inspiration, which was like a mutated roses and flowers as like the flowers coming off like a geisha girl's head. So I'll show you guys more over here. These are some vases. So there's a 4 total of them. In the show I have a total of 14. Esse aqui são 4 vasos que eu tenho nessa mesa. Tem um total de 14 vasos nesse show. E esse é um dos meus quadros favoritos. Deixa eu mostrar aqui outras esculturas. Essas são 3 esculturas do mesmo subject. Só que são 3 tamanhos diferentes e 3 pessoas diferentes. So this is 3 sculptures that I did. They're 3 different sizes, 3 different subjects. They're kind of like brothers in a way, but they're all different together with these ones. This right here is a chair that I created. Very abstract chair, very heavy. If you want to take a look around, you can see all the different legs and everything we can offer. Essa cadeira aqui eu criei para esse show. Dá pra ver que tipo ela é bem diferente, bem legal, tem um pouquinho de tudo, né? As mãos são grossas e dá pra sentar, dá pra usar no dia a dia. E aqui são outros quadros que dá pra ver. Aqui dá pra ver 3 quadros de vasos, desculpa. 3 vasos de 14 vasos do show tá aqui. Aí essa aqui é uma bolsa da minha companhia da Tela Moda. E dá pra usar, tudo feito de arte por dentro, ela não quebra, bem resistente. E é feito de bubble wrap, que é aquela tela de plástico, tem cores. So this is a clutch that I created for Telemoda, which is my wearable art company. I used like a bubble wrap to create it, so it's a piece of art, it's one of a kind, it's one of one. As you can see inside, it's usable and wearable, it's very durable as well. So the origin of it is from bubble wrap, as you can see, like a shoot here that I created with paint, and later this gets transformed into the clutch. So if you want to get a 360, you can wear it. It's very good, and you can see it online at www.telemoda.com. Shameless plug right there. Okay, so now we're going to go to the other sculpture here. So here we have another Telemoda bag that I had painted myself. This is one of my favorites. As you can see, essa é uma aquela bag. Bolsa. Essa é uma bolsa. Essa é uma bolsa que eu pintei da Telemoda, é umas favoritas. E aqui dá pra ver 2 vasos que eu criei, ao total de 14 vasos no show. E esses são tipo vasos de escultura. So here you can see 2 vases out of the 14 being displayed at the exhibition. They're one of my favorites, this one being the largest I have here. Actually second largest, my apology. So these are my 3 favorite vases that I created for the show. You can look at them, they're 360, they're not very heavy, they're sculptural. And they're all being displayed at the show, 14 total. Esses são 3 vasos que eu criei, tipo vaso inspirado por escultura, inspirado por zumbis, inspirado por tumores dentro do corpo, então dá pra ver como que tá caindo. As cores são
pedaços de tinta de outros quadros e eu vou misturando e vou salvando e vou criando outras peças. Então, meu processo é bem orgânico e eco-friendly, né? Que é eco-amigável. Eu adoro. So this right here is, I believe, 14 mini paintings. So these were kind of prototypes of other paintings I've created because I was going to use a lot of construction materials. So I wanted to have like an idea of what kind of colors and products I needed to get. So I actually eventually, instead of giving them in storage or something like that, I actually like how they look as small mini sculptures. Mini paintings, my apologies. So, gente, esses são 14 quadros pequenininhos que eu criei. Quando eu vou criar um quadro muito grande, tem muita textura, muito material de construção, demora muito tempo. Eu gosto de criar tipo uma ideia de como que o quadro vai terminar no final. Isso dá pra ver. E eu acabei gostando do produto, do final, e decidi exibir aqui nesse show. Aqui são 4 máscaras. São 4 máscaras no total, feito com material secreto que só eu sei, que eu criei, misturei e aprendi a usar. E isso eu fiquei muito inspirado a pintura, sair da pintura e virar uma escultura e não ter aquela madeira, frame, como é que fala frame? Me fala pra brincar, 4 esculturas. So guys, this is 4 sculptures I created. I need to like a secret ingredient recipe that is a swatches to get something that's durable and unbreakable. So I was very inspired to bring out the art from the canvas onto the surface. So it will be a frameless type of painting. So as you can see, it's kind of like a painted face, but you can hang it. And I wanted like a seamless transition where you couldn't see any wires or anything. So it will look as if it was floating. So we're gonna come right here to this painting. This painting is from 2018 and it's called Dune. This is a very special painting to me. I believe it's not on sale at this show because I love it too much. These are also 2 vases from a previous series. They're from 2019. And the sister of those vases are the blue versions here, you can see. The materials that I use are very durable. They don't break, they're bendable. This is something that took me a few years to get to the perfect batch of it. So they're a very good investment and it looks beautiful. Esses vasos aqui são de esculturas que eu criei, eles não quebram. Foi depois de vários anos testando materiais, entendendo tipo um pouco de química. E são bonitos, não quebram, são ótimos. Esse aqui chama Ansiedade de 2020. São tipo quadradinhos pequenininho pintados. Esses são restos da tinta que eu não queria usar, porque eu acho que o quadro não ia terminar legal, mas eu acabei usando na quina porque eu achei que ia dar um tchan diferente, né? So guys, this is a painting from 2020, it's Hello Anxiety. So this is on tile work, and this is the excess paint that I ended up not using it, but I also didn't want to throw it away, so I left on the side for the spectator and viewer to take a look at the creation process. This is a series of 6. This is all on net screen, and they're all different, as you can see. The way they travel, each of them can be different on their own, but also when you add light or if it's by a window, it becomes a multi-dimensional piece because the shadows and everything would create a new piece. Esse é uma série de 6 quadros que eu fiz usando telinha de janela e dependendo da luz que vai nos quadros ou do pôr do sol ou nascer do sol, transforma em outro tipo de quadro, porque a telinha é transparente, então a luz entra e transforma o quadro. Aqui a gente vai ver 2 espelhos, tipo esculturas favoritas que eu adoro. Comecei a fazer isso 2 anos atrás, porque eu queria ter coisas de arte que eu podia usar dia a dia para trazer um pouco de arte para a vida de todo mundo. E isso também são materiais e pedaços de outras esculturas e pedaços de tinta, de mistura de tinta. So these 2 are 2 sculptural mirrors that I use. As you can see here, these are leftover pieces from previous sculptures or when I'm mixing paints that have leftovers, so instead of throwing away, I created something new. I
I did a series of sculptural mirrors because I wanted people to have art come into their lives with everyday items. And here, as you can see, I have 2 sets of mini vases, and then I have 3 vases of the original 14 vases that's being exhibited on the show. I have the mini sculptures, a total of 5 of them, and then the previous series that I did in 2018 of just mini vases sculptures. Here I have a painting called Clarity. It's on with resin with a little bit of texture. I want to keep it abstract. And then up here I have a different painting. It has it's multi-dimension with 3 different mediums. This is tile, this is tone, and this is also my. I can't tell you because it's a secret ingredient, but it's something I developed over the years. Esse quadro aqui que vocês estão vendo são de 3 texturas. Uma de pedra. Uma de pedra e outra de adesivo, silicone e outras coisas que eu criei. E esse aqui é um quadro que é de resina com textura embaixo. So here we have the other part of the exhibition. This is all bubble wrap. It's a series that I did. This is bubble wrap painting. I didn't want to frame it. I wanted to look as if it was floating. Something that's kind of like timeless, frameless, the way I like it. And there's a texture of the bubble wrap in each piece is truly different and unique. Esse séries de 6 quadros que eu fiz são usando o bubble wrap, que é uma textura que eu criei. E eu não queria usar uma moldura, porque eu queria que aparecesse como se estivesse flutuando na parede. E esse quadro aqui é de 2016, esse é feito a telinha, mas esse é bem pesado, e tem bastante materiais usados, então tem que chegar bem pertinho para poder ver a textura da tela. So this painting is from 2016, it's on matte screen, but it has a lot of texture, it's very heavy. And the matte screen detail is hidden, so you kind of have like sucks you in for you to be able to see the details and the textures of the painting. Right here we have another painting from 2017. It was just a collage from a sketchbook that I glued onto the painting and began adding other things to it. Esse quadro são pedaços do meu caderno de desenho que eu acabei colando em cima. Terminando o quadro com outras peças, outras texturas para terminar o quadro. E a gente continua vindo aqui. Esse quadro é de 2020. Esse quadro foi inspirado por acidentes de óleo e como que o óleo afeta a natureza e coisas. So this painting is from 2020. It's called Oil Spill, and it's about how oil spills affect the ecosystem and the damage it leaves behind. So as you can see, this is kind of meant to inspire. It was inspired by oil spills, and it's also created on that screen. So the closer you get, the more you can see details on it. Right here to my right, this is called Studio Life from 2020. This is on that screen. So basically, this is it was me getting ready to paint a painting while I was painting a painting of myself getting ready to paint that painting. Esse quadro de 2020 é feito na telinha também, é feito sobre o meu processo no estúdio quando eu vou criar um quadro e esse quadro foi criado basicamente baseado quando eu estou criando uma coisa nova, só para dar um visual de como que meu processo criativo é. A gente vem para cá, esse quadro de 2020, dividido na metade, feito na telinha e é um dos meus favoritos. So this painting is from 2020, it's created on that screen, it's divided in half. I wanted something simple and something abstract, so you get both in one painting. As we continue here, we have 6 more paintings here. This painting is called Sinkhole, it's one of my favorites. It's on that screen. A lot of details, a lot of texture. Esse quadro de 2020 é feito na telinha, bastante detalhes, muitas cores, muitas texturas. A gente vem, so we come here. We have 2 paintings created with a custom frame that I did, and then also on that screen with the details. Esses 2 quadros eu criei a moldura eu mesmo e usei a telinha para criar um novo quadro. Esse
quadro tem telinha e esse não tem telinha, esse é somente um quadro normal usado com bastante materiais de construção. So this is two different paintings. This is not based on a net screen. This is a standard canvas painting, and this is fully on net screen with a lot of texture. This painting is one of my favorites. As you can see, it's fully based on net screen and it has LED lights surrounding it, and you get a remote, and then there's a light switch here. So this is something I've been doing for over 10 years now with the net screen and LED screens, which is great because it doesn't generate heat, so it won't damage the environment, the house, or the painting. Esse quadro é um dos meus favoritos. Ele é todo de telinha. Ele tem luz de LED e LED. Não esquenta, então não tem problema de dar fogo, qualquer coisa. Esse é um dos meus favoritos e dependendo da luz do sol, da luz da casa, vai mudar várias vezes. Então, vamos voltar lá pra frente. Esse é o resto do show. Muito obrigado por ter visto toda a minha apresentação de toda a minha exibição de arte no show novo. Thank you so much guys for watching the whole video, my artwork and everything. I appreciate it. I hope you guys can make it, and I'll see you later.